Agora, então, aqui no canal UOL, a gente transmite diretamente da sede da ONU os discursos, inclusive aí, de Antônio Guterres, que é o presidente, o secretário-geral da ONU, e que abre a Assembleia Geral. Na sequência, tem o discurso, inclusive, do presidente Lula. Vamos lá. Deixe-me começar com duas palavras que eu não digo frequentemente o suficiente. Senhora Presidente, Excelências, senhoras e senhores, anos atrás, num mundo devastado pela guerra, os líderes fizeram uma escolha: a lei, paz sobre o conflito. Essa escolha deu início às Nações Unidas, buscando uma estratégia prática para a sobrevivência da humanidade. Muitos dos nossos fundadores viram em primeira mão o inferno dos campos de concentração e o terror da guerra. Eles sabiam que precisávamos de um sistema para evitar uma repetição desses horrores, um firewall contra as chamas do conflito e uma terceira guerra mundial, um fórum para estados soberanos buscarem diálogo e cooperação e uma afirmação concreta da verdade humana essencial. Estamos todos juntos nisso. E essa Assembleia Geral é o coração, é o batimento cardíaco dessa verdade. Aqui, líderes mundiais estão hoje nesse fórum único. Por isso vocês estão aqui hoje. Porque as Nações Unidas são mais do que um local de reunião. É uma força para a manutenção da paz, um guardião da lei internacional e um catalisador para o desenvolvimento sustentável, uma linha vital para as pessoas em crise, um farol e um centro que transforma as suas decisões, as decisões dos Estados-membros, em ações. Depois de 80 anos, confrontamos novamente aquela questão dos nossos fundadores, só que agora mais urgente e mais incansável. Que tipo de mundo escolhemos construir juntos? Excelências, nós temos um grande trabalho pela frente. Com a sua capacidade, porque a capacidade de vocês para fazer esse trabalho está sendo cortada de nós. Estamos numa era de disrupção total e muito sofrimento humano. Olhe em volta, os princípios das Nações Unidas que vocês estabeleceram estão agora sob ataque. Ouçam, os pilares de paz e progresso estão caindo diante da impunidade, desigualdade e falta de paz. Enfrentamos fome, mais sinais de fumaça de muitas cidades destruídas, em sociedades quebradas. E agora, cada um desses pontos é um alerta e uma questão: que tipo de mundo escolhemos? Um mundo de poderes ou um mundo de perdas? Um mundo que procura tratar dos próprios interesses ou um mundo onde as nações se unem? Um mundo onde o poder torna algumas coisas corretas ou um mundo de direitos para todos? Excelências, o nosso mundo está se tornando cada vez mais multipolarizado. Isso é positivo, com uma dinâmica mais diversa para o nosso mundo. Mas qualquer coisa múltipla, sem instituições multilaterais eficazes, pode causar um caos, assim como a Europa tem visto, que foi resultado da Primeira Guerra Mundial. Não havia instituições multilaterais. Mas sejamos claros, a cooperação internacional não é a ingenuidade, é um pragmatismo duro. Num mundo onde a isolação, o isolamento de fronteiras é uma ilusão. Nenhum exército pode tratar de temperaturas que vão subindo.
é um teste de estresse global dos nossos sistemas e do nosso horizonte. Eu estou convencido que a gente pode passar por esse teste e devemos passar, porque as pessoas em todo lugar merecem melhor e merecem um sistema capaz de honrar a sua confiança. Então, precisamos fazer a escolha, uma escolha ativa, para reafirmar o imperativo da lei internacional, com a centralidade do multilateralismo, reforçando a justiça para todos e seguindo os princípios que deram início à nossa organização e a promessa de vivermos num mundo para todas as pessoas, para todos os povos. Excelências, o que nós enfrentamos hoje não é uma questão ideológica, é uma questão de vida ou morte para milhões de pessoas. Veja só o mundo de hoje. Precisamos fazer 5 escolhas essenciais. Primeiro, precisamos chegar à paz de acordo com as leis internacionais. Essa é a nossa primeira obrigação. Não podemos permitir o que está acontecendo. A nossa Carta das Nações Unidas está sendo pisada, mas essa carta é a nossa fundação, não é uma opção. Tudo foi construído com base agora em fraturas. O nosso mundo vê países que não seguem regras, que acham que as leis não se aplicam a eles. Os tratados são menos que humanos e devemos apontar tudo isso. A impunidade é a mãe do caos e deu origem a alguns dos conflitos mais violentos da nossa era. Civis estão sendo atacados e mortos em silêncio. Pessoas vivem violências sem precedentes. Não há solução militar. Eu peço que todos os atores, inclusive os que estão nesse fórum, que enfrentam a proteção aos civis, porque os povos merecem paz, dignidade. A Ucrânia enfrenta violência contra os civis, destruição, destruindo a paz e segurança alimentar. Eu peço que os Estados Unidos e outros membros trabalhem para um cessar-fogo imediato, para paz duradoura, de acordo com as resoluções das leis internacionais. Em Gaza, estamos chegando perto de um limite. Isso é o resultado de decisões para a humanidade básica. A escala de destruição vão além de qualquer outro conflito em todos os meus anos como secretário-geral. E os tribunais internacionais de guerra já nomearam a aplicação da Convenção da Prevenção e Punição daqueles proferindo genocídio na faixa de Gaza. As mortes se intensificaram. As medidas estipuladas devem ser seguidas imediatamente. Nada pode justificar essas ações horrorosas e a tomada de reféns, que eu já condenei múltiplas vezes. E nada pode justificar a punição coletiva dos povos palestinos e a destruição de Gaza. Nós sabemos o que é preciso. Um cessar-fogo permanente agora, todos os reféns libertados agora, acesso humanitário agora. Mas não devemos achar que a única resposta viável para essa paz do Oriente Médio deve ser como foi reafirmado ontem. Precisamos urgentemente atacar essas tendências para limitar a expansão da violência e para que essa anexação seja interrompida. Hoje, desde Iêmen a Myanmar, devemos escolher a paz ancorada na lei internacional.
O último ano trouxe alguns pontos de esperança com o acordo entre nós e os armênios, mas muitas crises continuam ainda sem verificação, a impunidade prevalece, a falta de lei e punição é contagiosa, e isso estende o terror e os riscos de ataques nucleares para todos. Quando a responsabilização diminui, os cemitérios aumentam, precisamos detectar a violação de obrigações legais. E precisamos entregar segurança. O Conselho de Segurança deve ser mais representativo, mais transparente e mais eficaz. E além das respostas a crises, devemos também combater as injustiças desses conflitos, as exclusões, desigualdade, impunidade e corrupção. Não há forma de silenciar. A única forma segura de silenciar as armas é garantir a justiça, com justiça e oportunidades para todos. Excelências, nous devons choisir les droits humains et la dignité humaine. Les droits humains ne sont pas un ornement de la paix, ils en sont le socle. Les droits humains sociaux, économiques, politiques, civiques et culturels sont universels, indivisibles et interdépendants. Choisir les droits, c'est plus que des paroles. C'est choisir la justice plutôt que le silence. C'est préserver la liberté et l'espace civique. Faire avancer l'égalité pour les femmes et les filles. Combattre le racisme et la discrimination sous toutes leurs formes. Protéger les défenseurs des droits humains, les journalistes et la liberté d'expression, et garantir les droits des réfugiés et des migrants afin que la mobilité soit sûre et conforme au droit international. Les droits humains sont un combat quotidien, en ligne comme hors ligne. Eles exigem da volonté política. A gente segue acompanhando o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e aí ele agora segue fazendo seu discurso em francês, como já é habitual, né, o Sakamoto? Ele começa em inglês e fez os recados claros ali, a questão do multilateralismo e tudo mais, e agora ele vira para o francês. É praxe, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, o português Antônio Guterres, né, ele é praxe nesses discursos, né, secretário-geral da ONU, até porque a ONU tem um pacote de línguas oficiais, né? O francês e o inglês são deles, mandarim, russo, né? Espanhol. O português não. Eventualmente ele fala em português, mas é porque a origem dele, né? Mas ele vai girar, na verdade, ele gira entre essas línguas, né? Ele falou do multilateralismo, é um recado importante em tempos de confusão, em tempos de briga, em tempos em que países se desentendem e acabam utilizando sua força para se sobrepor às regras e leis internacionais. É importante o respeito às instituições multilaterais. A principal instituição multilateral é aquela que ele é secretário-geral, que é a Organização das Nações Unidas, mas não a única, né? Então ele fala da importância do multilateralismo, ele deu um recado importante a respeito do conflito em Gaza, falou que ao mesmo tempo que é importante que o Hamas solte todos os reféns, também é muito importante que abra-se corredores humanitários e pare de matar gente. Lembrando a todos e todas que em 7 de outubro de 2023, o Hamas matou 1.139 pessoas num ataque terrorista a Israel e Israel resolveu responder com uma limpeza étnica que até agora já deixou mais de 65 mil mortos, né? Lembrando que depois do Guterres, quem é que fala é responsável. Eu acho que vai ser antes. Ela né? falou? Ela falou Ana Lina Barbock? Ela falou antes dele, sim. Né? Então, depois é o Lula e daí Trump. Josias, vamos lá. O recado, o Antônio Guterres sempre faz esse discurso geral em defesa da não arma, né? Em defesa da paz, né? Sempre um discurso que ele faz nesse lado. Mas ele chegou e falou fortemente também sobre essa questão do multilateralismo, né? Que é algo que a gente também espera no discurso do presidente Lula, né, Josias? Eu não estou ouvindo Josias, eu não sei se é lá ou cá. Abre aí para a gente, Josias. O que mais me impressionou, Fabiola, no discurso do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres,
foi o timbre meio desalentado com que ele implicitamente reconhece a falência da organização que ele representa. Ele se queixa de que a ONU simplesmente está sendo desrespeitada, que o ordenamento jurídico internacional não é observado, que as transgressões cometidas por líderes de países como Israel, simplesmente as transgressões não são punidas, né? Então, é um timbre meio desalentador, né? Porque significa o reconhecimento de que o multilateralismo defendido pelo Guterres não está sendo simplesmente observado, né? Temos hoje na Casa Branca um personagem que contesta Estamos perdendo as nossas do apostas. multilateralismo, né? Quase toda a nossa Josias, capacidade. vamos voltar para o discurso do Antônio Guterres. Ele voltou a falar inglês. Vamos lá. Temos que buscar novas fontes de energia com Só para novos explicar, ele está empregos, falando de mudanças aumentando climáticas as já economias, 5 minutos, tá? Uns 2, 3 minutos. se conectando aos nossos esforços para uma busca de libertação dos combustíveis fósseis. No século XXI, e os armazenamentos de carbono não estão acontecendo rapidamente o suficiente. Estamos buscando combustíveis fósseis acima das energias limpas, com mais emissões, temperaturas e desastres continuam aumentando. E aqueles menos responsáveis são os que mais sofrem. A ciência diz que a limitação da temperatura global ainda é possível até o final desse século, mas a janela está se fechando. O Tribunal Internacional de Justiça reafirmou a obrigação legal dos Estados. Devemos aumentar as nossas ambições, principalmente aumentando os nossos planos para a mitigação das ações climáticas. O G20, o maior evento, os líderes devem guiar com responsabilidades diferenciadas, mas todos os países devem fazer mais, como seguimos para a Conferência do Clima no Brasil, acelerando as ações para a descarbonização pelas indústrias, encontrando um roteiro para mobilizar 3,1 trilhões de dólares anualmente até 2035 para os países emergentes, sustentando as transições justas, encontrando financiamento para adaptação por 40 bilhões de dólares esse ano, com ferramentas comprovadas para destravar mais bilhões em financiamento de concessão e capitalizando os fundos de perdas com grandes contribuições. Tudo isso requer governança, que os governos, instituições financeiras internacionais, filantropias, sociedade civil e o setor privado trabalhem juntos para oferecer um espaço fiscal para os países emergentes e destravar novas fontes de financiamento em escala, inclusive solidariedade e perdões de dívida. Nós temos a solução e as ferramentas necessárias, mas precisamos escolher a justiça climática e ações climáticas. Primeiro, devemos escolher colocar a tecnologia a serviço da humanidade. A inteligência artificial está mudando a existência em tempo real, transformando como aprendemos, trabalhamos, comunicamos e aquilo que podemos confiar. E a questão não é como parar isso, mas como dirigir isso, guiar para o bem maior. A tecnologia tem que nos servir, não ser nossos mestres. Precisamos preservar a dignidade humana e hoje grandes investimentos para aumentar a responsabilidade está concentrado em poucas mãos e os riscos estão aumentando com a biotecnologia e seus armamentos autônomos, com mais ferramentas de vigilância em massa, controles, disrupção em massa e até mesmo destruição em massa. Ferramentas que podem melhorar a nossa energia, intensificar o potencial de armazenar mais
energia e solucionar conflitos, mas essas tecnologias estão desgovernadas de grande forma. Por isso, precisamos de normas comuns e uma plataforma comum. Nenhuma empresa deve estar acima da lei. Nenhuma máquina deve decidir quem vive ou quem morre. Nenhum sistema pode funcionar sem transparência, segurança e responsabilização. No mês passado, essa Assembleia deu um passo histórico, estabelecendo um painel científico internacional independente e um diálogo global sobre governança da IA, para ter uma arquitetura compartilhada, conectando ciência a políticas, para trazer clareza e previsão, uma inovação para avançar os nossos direitos e os nossos valores. E os governos, empresas e sociedade civil podem ajudar a formatar essas leis comuns. Precisamos construir e aumentar esses mecanismos e diminuir essas lacunas de capacidade. Todas as empresas, todos os governantes devem desenhar e trabalhar para a IA e não só consumi-la. Temos opções de financiamento para aumentar um grande centro de dados para os países desenvolvidos. Nenhum país deve ficar fora desse futuro digital ou preso dentro de sistemas que eles não podem confiar. E os governos devem liderar com visão e as empresas devem assumir sua responsabilidade. E nós, comunidades internacionais, devemos garantir que a tecnologia atenda à humanidade. Então, vamos escolher operações acima de fragmentação, tática sobre experiência e transparência em vez de opacidade. A tecnologia não vai nos esperar, mas ainda podemos escolher o que isso vai servir. Então, vamos escolher de forma inteligente. E, finalmente, para atingir todos esses objetivos, devemos fortalecer as Nações Unidas para o século XXI. As forças que chacoalham o nosso mundo testam também vários sistemas das Nações Unidas. Estamos vendo tensões geopolíticas aumentando, uma incerteza crônica e um crescente estresse financeiro, mas aqueles que dependem das Nações Unidas não devem ter que pagar por tudo, principalmente agora, para cada dólar investido para sustentar o nosso trabalho, o mundo gasta $750 em armamentos de guerra. Isso não é só insustentável, isso é indefensível. Nesse momento de crise, as Nações Unidas nunca foram mais essenciais. O mundo precisa do nosso poder, da nossa visão para unir as nações e criar pontes para confrontar os nossos desafios. Um pacto para o futuro, mostrando a sua determinação para construir as Nações Unidas que são mais inclusivas, mais fortes e mais eficazes. Essa é a lógica e a urgência da nossa iniciativa. Estamos nos movendo nessa direção, mas temos que atingir esses propósitos concretos. Um orçamento revisado para 2026 que estresse a transparência e as reformas para implantar mandatos de forma mais eficaz e ideias para ter uma mudança de paradigma e fortalecer todas essas partes para trabalharem juntos. A maioria dessas decisões estão com vocês, os Estados-membros, e vamos seguir adiante para seguir esses procedimentos juntos. Vamos escolher investir nas Nações Unidas que aprofunda, inova e tem o empoderamento para entregar resultados para as pessoas em todos os lugares. Excelências, a minha mensagem agora é a seguinte: estamos no momento de escolher. Não é suficiente saber qual é a escolha certa. Eu peço que vocês tomem essas decisões. Eu cresci num mundo onde haviam poucas escolhas. Eu fui criado na escuridão da ditadura, onde vozes eram silenciadas e a esperança foi quase esmagada. Mas, mesmo nas horas mais difíceis, principalmente naquela época, eu descobri a verdade que nunca me deixou. O poder não está nas finalidades daqueles que dividem ou dominam. O poder real reside nas pessoas,
na nossa força unida para defender igualdade, dignidade e acreditar na nossa humanidade em comum e no potencial de todos os seres humanos. Eu aprendi cedo a perseverar, a falar e não desistir, independente do desafio, do obstáculo, independente do problema. Precisamos superar tudo isso, porque no mundo de muitas escolhas, existe uma escolha que a gente nunca deve fazer: a escolha de desistir. Nunca devemos desistir. Essa é a minha promessa a vocês, pela paz, pela dignidade, pela justiça e pela humanidade. Ou o mundo que nós conhecemos, quando trabalhamos juntos, por esse eu jamais desistirei. Muito obrigada. Ouvimos o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e ele falou aí sobre vários pontos que já eram esperados, como sempre acontece. Falou sobre a busca pela paz, falou o não às armas, falou sobre a justiça climática, né? Precisamos escolher a justiça climática. Conforme a agenda agora, quem deve falar num discurso mais rápido é a presidente da Assembleia Geral, né, que é ex-ministra, inclusive, das Relações Exteriores da Alemanha, a Anna-Helena Baerbock. Vamos ver, acho que é ela mesma que vai falar neste momento. E, na sequência, virá o presidente Lula abrindo o discurso dos líderes de Estado.